Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que noite maravilhosa. Deus abençoe a cada um que está conosco aqui presencialmente, online também. Você que nos acompanha de casa, agora pelo YouTube, ou seja lá o dia, a hora que você for assistir esse vídeo, Deus abençoe a sua vida. Quero contar aqui essa noite com a oração dos meus irmãos aqui na igreja. Hoje é um dia importante, porque é a primeira vez que eu vou ministrar num domingo aqui na minha igreja. E isso é uma grande responsabilidade, né, pastor? E peço que os irmãos orem para que Deus tenha misericórdia de mim. Confesso que estou bastante nervoso, me desde casa falando com a Sabrina disso, mas certo de que tem palavra de Deus para entregar aqui hoje, amém? Quero agradecer pastor Paulo, pastor Wallace pela confiança. Pastor Paulo que está nos assistindo certamente, pastor Wallace já se manifestaram aí no chat, no YouTube. Deus abençoe, obrigado pela confiança, pela oportunidade. Pastor Sérgio Murilo me apoiou, todos os demais pastores também, pastor Clarindo, obrigado pelo apoio de sempre. E nesse final de semana, já estamos terminando o final de semana, amanhã já é segunda-feira. Nós temos tido dias tão incríveis, horas incríveis na presença de Deus. E ontem estivemos aqui no Renova Jovem, culto dos jovens. Ontem falamos sobre fogo. Joás ministrou aqui, ministro Joás, sobre o fogo, e que culto fantástico. Realmente pudemos sentir a presença de Deus, o Espírito Santo nos comoveu com o fogo pentecostal de uma forma tão arrebatadora e saímos daqui transformados. Tenho certeza que pessoas saíram daqui, aqueles que estavam online também, saíram transformadas pelo que Deus fez ontem nesse culto. Você que perdeu, tem lá no YouTube, se quiser ver nosso canal no YouTube, tem todas as pregações aqui durante desses dias, então a ministração de Joás também vai estar lá. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida do Joás, pela vida dos seus jovens. Para quem não me conhece, eu sou o Wagner Júnior, eu sou também ministro de jovens aqui na ADR. E ontem estivemos aqui neste culto maravilhoso. E hoje, aprove a Deus então estar aqui. O nosso pastor me fez o convite e estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma reflexão daquilo que Deus tem ministrado na minha vida. A palavra de Deus, ela ministrou algo durante esses dias na minha vida, e a única coisa que eu quero fazer hoje é compartilhar com vocês sobre o que Deus tem falado e o que Ele tem feito, o que Ele tem transformado na minha vida. Hoje eu quero então trabalhar com vocês um texto que está em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, do verso 19 ao 22. Mas antes de colocar, Mateus, pode segurar um pouquinho aí? Eu quero tentar entrar um pouquinho no contexto aqui com vocês. Porque esses livros, o primeiro e o segundo livro de Reis, ele vai contar um pouco da história do período monárquico em Israel. Vai contar um pouco do período de monarquia que o povo de Israel vivia. Então nós temos alguns reis estabelecidos desde o primeiro livro dos reis. E a verdade é que esses dois livros, ele diz um pouco sobre esse período em que o povo de Israel vive. Só que além de reis, Deus também levanta profetas durante esse período. Deus levanta alguns profetas, dentre eles um dos mais famosos, o profeta Elias. O profeta Elias é levantado então como um grande profeta em Israel, e a função desse profeta é então ministrar a palavra de Deus para o povo e para o rei. Então o profeta, ele tem ainda uma maior responsabilidade, porque a palavra que ele traz é uma palavra de exortação, uma palavra de alerta e uma palavra muitas vezes de conforto, mas ele é a palavra de Deus para esse povo. Então nós vivemos esses dias em que Elias é levantado como profeta. E o segundo livro dos reis, ele começa com o fim do ministério de Elias. Então nós vemos no primeiro capítulo, ele concluindo ali a história do primeiro livro dos reis. E no segundo capítulo, ele começa a história de como que Elias então, ele vai deixando o seu ministério. Porque ele não morre, ele não morreu, não é verdade? E nós vemos que ele deixa um substituto. Deus prepara uma pessoa para ficar no lugar de Elias. E aí nós vemos então começar o ministério de Eliseu. No segundo livro dos reis, a partir do capítulo 2, você vai ver no capítulo 2, 2 Reis, a história de que esses dois homens caminhavam juntos, Elias e Eliseu, eles caminhavam juntos nesse ministério, Eliseu aprendendo tudo aquilo que Elias fazia. E em dado momento, eles conversando, e Elias pergunta para ele sobre o que ele gostaria, né, quando Deus o levasse. Eliseu diz para ele: eu gostaria de porção dobrada do Espírito que está sobre você. E aí a história nos conta que eles passam pelo Rio Jordão, e um milagre se faz então, porque Elias pega a capa e bate nas águas, as águas se abrem e eles passam no meio das águas.
Eles passam no meio das águas e na época existiam também escola de profetas. Existiam alguns discípulos ali, uma escola de profetas. Eles estavam estabelecidos na região de Jericó. Ele passa no meio do Jordão e eles testemunham tudo isso. Só que depois que ele passa do Jordão, o texto nos diz que Elias começa a sentir que está chegando o seu momento. Ele começa a conversar com Eliseu e do nada vem uma carruagem de fogo. Vem cavalos de fogo e levam Elias ao céu. Leva Elias e Eliseu testemunhando tudo, ele glorifica a Deus naquele momento, e nessa carruagem de fogo, Elias ele é levado aos céus por um redemoinho. O texto diz que um redemoinho o leva, né, com essa carruagem para os céus, e Eliseu fica ali admirando, né? Imagina que glória que deve ter sido, né? Esse momento para Eliseu. E Eliseu observa então que no chão ficou uma capa ali. E essa capa que Elias deixa, Eliseu toma essa capa em mãos, e Eliseu acredita então naquela palavra que foi proferida de que quando ele o levasse, porção dobrada desse espírito profético que estava em Elias, ficaria sobre Eliseu. Eliseu voltando, ele faz a mesma coisa que Elias, ele bate com a capa na água, o Rio Jordão se abre, ele atravessa de volta. E os discípulos lá da escola de profetas testemunham tudo isso. Então isso faz com que eles testifiquem que realmente o mesmo Deus e o mesmo espírito profético que estava em Elias, agora está sobre Eliseu. Eles estão vivendo uma nova era, uma era de alguém que está passando o bastão. Então Eliseu é levantado como um profeta para esse povo nessa época. E se tem algo interessante que a Bíblia também vai nos mostrar, é que durante esse tempo, vocês vão ver que no primeiro e segundo livro dos reis, quando o texto fala de porção dobrada, e a Bíblia, o autor, ele nos parece demonstrar isso, porque ele escreve exatamente 7 milagres que Elias fez. E aí quando ele vai falar de Eliseu segundo a Reis, ele fala de 14. Então já subentende-se que a porção dobrada está sobre aquele homem. O texto nos dá conta disso. Enfim, o capítulo 2 ele segue então. E aí esses homens da escola de profetas, vendo que Eliseu agora é o novo profeta em Israel, aproveitam então para pedir para esse novo profeta um milagre. Eles estão na região de Jericó, e ali na região de Jericó, onde eles estão, havia uma palavra que foi dita sobre essa terra. E é isso que eu quero ler com vocês. Então em Josué, antes da gente ler o texto base, eu quero ler Josué 6:26. Josué 6:26 nós vamos entender, para quem não conhece, Jericó, essa cidade famosa, a gente tem até musiquinha que as crianças cantam sobre isso, né? A campanha que Josué levou o povo para derrubar as muralhas de Jericó e conquistar a terra prometida. Mas depois que ele luta, que eles guerreiam, existe uma palavra que é proferida então contra Jericó. Está lá em Josué 6:26. Naquela ocasião Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Amém? Depois, no primeiro livro dos reis, nós vamos ver que houve um homem, Iel, que construiu cidade em Jericó. Só que quando você constrói uma cidade, quando você constrói algo contra a palavra de Deus, nada é produtivo, nada flui. Então o que nós vemos é uma cidade que tem uma sentença da parte de Deus, e agora um profeta que está chegando para uma nova história. Vamos então seguir aí em 2 Reis 2, 19 ao 22. Esse é o cenário então. 2 Reis 2 e 19 diz assim: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como pode ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Volta aí para mim, Mateus. Eu quero ler isso aí em nome de Jesus com vocês de novo. Como podes ver, essa cidade é bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Segue. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-no para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente e jogou o sal ali. Ele foi aonde? Ele foi na nascente e ali ele jogou sal. Assim diz o Senhor: purifiquei essa água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje
a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? O segundo milagre de Eliseu, se levarmos em conta aquele que ele bate com a capa na água, né? Olha que interessante, que milagre fantástico. E lendo esse texto, o Senhor ministrou algumas coisas no meu coração. E talvez você se pergunte aqui, mas afinal de contas, o que a gente tem a ver com isso, né? Um profeta que é levantado em Israel, que está numa terra que não é produtiva e faz um milagre, e ele pega algo que não é nada convencional, pede um prato com sal para jogar na fonte de água. E aqui a ideia não é fazer com que o prato de sal ele tenha uma função mística, né? Porque senão, a hora que você sair ali na porta da igreja, a gente vai estar tacando sal na cabeça de todo mundo, né? O pessoal passando, a gente tacando sal grosso ali para você ser abençoado e seguir sua vida. Mas a ideia é que você entenda que o texto ele pode nos trazer algumas reflexões. E é nessa reflexão que eu quero hoje meditar com vocês. Porque Eliseu, ele não... A Bíblia não diz, ou o texto não fala se ele trabalhava na Sabesp, se ele era químico. A Bíblia não fala o que ele sabia para fazer. Então o que a gente entende desse texto é que foi a operação sobrenatural de Deus naquelas águas. O que ele faz, esse sal, ele tem uma função sobrenatural naquilo que era improdutivo para gerar vida. Mas afinal, o que a gente tem a ver com tudo isso, né? Talvez você não tenha objetivamente na sua rua, no seu bairro, né? Você não tem um rio, ou você não tem águas que são não potáveis, né? Talvez na sua casa você tenha um bom sistema sanitário, você tem água, uma forma que chegue bem para a sua casa. Mas a verdade é que muitos de nós, assim como essa fonte, assim como essas águas, apesar de estarmos bem localizados, deixamos de ser produtivos há muito tempo. Muitos de nós, às vezes, apesar de estarmos no lugar onde Deus nos plantou, procuramos problemas sem encontrar a solução, porque não queremos ir direto na fonte, direto na nascente. E esse, eu já vou cobrar o Jairo aqui, esse é o tema, viu, Jairo? O pastor Sérgio compartilhou aqui quarta-feira um problema que a gente passa, né, pastor? Tem alguém que cobra a gente, é lógico que a gente não quer expor aqui o Jairo, não vou falar o nome dele, né? Mas toda vez que a gente ministra alguma coisa, ele depois cobra o nome do título da mensagem. E se tem algo que eu tenho dificuldade tremenda a fazer, é dar título para a mensagem. Falei para ele, coloca aí o nome que você quiser. Essa hoje, Jairo, vai ser direto na fonte. Mas a verdade é que o problema para algumas pessoas, então, esse problema, as pessoas apesar de estarem bem localizadas, o problema para você pode ser a sua igreja, pode parecer a sua igreja. Porque você vem à igreja todo domingo, você senta, você assiste o culto online, mas já faz tempo que você não chora na presença do Senhor, já faz tempo que a impressão que você tem é que alguma coisa lá dentro secou, e já ficou improdutivo há muito tempo. A impressão que dá é que mesmo você cumprindo os dogmas e tudo aquilo que a religião exige, você ainda não alcançou algo que você está buscando a vida inteira. E aí, nesse afã de tentar solucionar esse problema, as pessoas vão pulando de igreja em igreja. Porque não gosta desse pastor, vai para o outro. Porque não gosta dessa cantora, vai para o outro. Vai pulando de uma igreja para outra igreja. Porque muitos de nós ainda acham que o problema é externo, quando na verdade ele está na fonte. Muitos de nós ainda tentam solucionar o problema por fora, quando na verdade o que precisa é o sal lá dentro. Então a gente passa a tentar terceirizar a culpa. Porque se eu não sinto mais algo, se eu não sinto um arrepiozinho, se eu não sinto quentinho no coração no culto, é porque o pastor não está pregando bem, é porque o culto não está sendo bem dirigido. Quando na verdade você não plantou isso a semana inteira. E você quer viver no domingo aquilo que você não fez a semana inteira. Porque se você fizer um retrospecto da sua vida, qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você orou? Mas aquela oração que você entra no quarto e chora. Qual foi a última vez que você falou em língua estranha? Qual foi a última vez que você sentiu de verdade Deus do seu lado no quarto? Sabe, a impressão que dá é que muitas vezes nós somos hipócritas na igreja, porque a gente cobra algo da igreja que nem nós mesmos estamos dispostos a dar. Então o relacionamento com Deus, ele precisa ser construído durante a semana. Por isso que nós chamamos o culto de domingo de celebração, porque ele precisa ser a celebração daquilo que a gente viveu. Agora, tem gente que não plantou, mas quer colher. Não é verdade? Enfim, o problema para você pode parecer a igreja, então, e assim você tenta buscar água limpa, onde você nunca vai encontrar, porque você não está interessado em cuidar da fonte.
Para algumas pessoas, o problema, talvez, ele pode parecer o trabalho, quem sabe? O trabalho. Você orou, pediu a Deus e até recebeu talvez profecia de uma porta aberta. Mas agora virou um fardo para você ter que acordar numa segunda-feira para ir para aquele local que virou um caos, que você não aguenta mais. E aí nisso as pessoas continuam terceirizando a culpa e não querem resolver a própria competência. E muitas pessoas vão pulando de emprego para o outro, não para em lugar nenhum. E sempre o problema é o trabalho, não é ela, né? Então, para algumas pessoas, o problema ele pode parecer o trabalho, pode parecer a sua vida profissional, parece que está tudo um caos. Mas talvez você não conseguiu ainda olhar para a fonte, para onde é que não está sendo produzido água. Talvez você não conseguiu ainda olhar para você e pensar, peraí, será que o meu chefe é tão ruim quanto eu estou pensando? Ou será que eu não estou sendo tão competente quanto eu poderia? Enfim. Para alguns de nós, o problema ele pode parecer um relacionamento. Novamente, você está bem localizado, assim como em Jericó, aquela cidade, ela estava bem localizada, estava no ponto certo. E talvez você esteja no ponto certo onde Deus te colocou nesse relacionamento, nesse casamento. Mas já faz tempo que você não vira mais para sua esposa, você não consegue mais dar um beijo na sua esposa, você não beija mais os seus filhos. Já faz tempo que você não lança uma palavra profética para os seus filhos, que você não ora por eles de noite, que coloca a mão sobre eles. Já faz tempo que a sua casa virou um inferno. Parece que você precisa fazer hora extra no trabalho, parece que a gente precisa ficar mais tempo para poder fugir de casa, porque casa é o último lugar que a gente quer estar. Ou seja, a impressão que você tem é que o relacionamento é um problema para você, quando na verdade você não quer voltar para a fonte. O relacionamento ele pode ser um problema para muitas pessoas, porque apesar de ter sido abençoado por Deus, você tem a impressão de que não gera nada, não gera vida, né? É o que a gente mais ouve hoje, é o discurso das pessoas falando, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero buscar ser feliz. Mas sendo feliz, talvez ela está deixando uma família, os filhos infelizes, porque ela não quer resolver o que está aqui dentro. Enfim, a impressão que eu tenho é que a todo momento a gente está tentando corrigir o rumo do rio. A gente está tentando corrigir o rumo que as águas estão tomando na nossa vida, porque ir direto na fonte dá muito mais trabalho. Ir direto na fonte mexe com questões que nós não estamos dispostos a expor. Ir direto na fonte vai trazer coisas que estão mortas há muito tempo, cheirando mal já. Enfim, ir direto na fonte vai transformar a sua vida. Mas eu tenho certeza que essa noite Deus tem um tratamento profundo com algumas pessoas aqui, amém? Eliseu ele pede então para que esses homens peguem um prato com sal, tragam para ele e ele joga lá na fonte. Mas às vezes o que nós queremos é, como eu disse, desviar o rio, desviar o curso. O que a gente quer é tratar o problema de uma forma marginal. A gente quer tratar o problema de uma forma marginalizada, porque a gente não quer ir direto na fonte. O que a gente faz? A gente vai para a margem do rio e quer jogar o sal ali. A gente não quer voltar lá para onde é o problema. A gente vai no meio do rio, vamos jogar sal aqui e acha que vai resolver. A gente quer colocar alguma coisa ali no meio do rio para que o rio tome um outro rumo, quando na verdade o que precisava ser corrigido é o que estava lá na fonte. Ou seja, pessoas que não conseguem reconhecer o próprio erro. E talvez você esteja nessa situação. Veja, algumas pessoas querem mudança, mas não querem ser mudadas. Isso pode acontecer com um homem, uma mulher, que depois de anos de traição, eles apenas se arrependem, não pedem perdão porque foram pegos no erro. Mas não houve transformação, porque não houve reconhecimento. Então alguém talvez só consegue sentir arrependimento e perdão porque foi pego no erro. Isso pode acontecer talvez com uma pessoa que tenha problema com a sua própria sexualidade. Ela quer ser tratada, mas porque a sua família não aceita. Ou seja, se a sua família aceitar, então está tudo bem, então vou viver assim. Quando na verdade o problema está lá na fonte. Ela nem descobriu ainda quem ela é em Deus.
quando na verdade o que essa pessoa precisa é saber qual é a identidade dela em Deus. Mas isso dá muito trabalho, a gente não quer ter trabalho, a gente quer cuidar das coisas do meio do rio para frente. Enfim, nós estamos sempre tratando as coisas de uma forma marginal. E o problema de tratar as coisas na margem é que a gente vive um relacionamento superficial com Deus. A gente vai sempre sentar nesse banco, vai vir no domingo, e parece que nada acontece. Sabe quando a sua vida está girando em ciclos, você parece estar girando em círculos, né? Você não sai do lugar, e a sua vida talvez esteja assim. Você planta, mas nunca colhe. Você tem a impressão de que você vem, você faz o que é certo, talvez você canta no coral, talvez você toca na orquestra, talvez você seja um pastor e você pregue, mas só Deus sabe como que está lá na fonte. Já faz muito tempo que não emana mais água limpa, já faz muito tempo que tem uma terra seca dentro do seu coração. Enfim, todos nós de alguma forma estamos sujeitos a essa terra seca. Ir direto na fonte talvez vai te trazer alguns traumas de infância. Ir direto na fonte talvez vai te trazer um retrospecto de uma vida que você não quer mais lembrar. Ir direto na fonte talvez te lembre de familiares que proferiram palavras contra a sua vida, mas que você não faz nem questão de lembrar, porque a vida está bem demais longe dele, eu quero me afastar. Ir direto na fonte talvez vai te lembrar de um perdão que passa Natal e entra Natal, você procura, mas não encontra, porque precisa ser tratado alguma coisa lá dentro que ainda não foi tratado. Enfim, essa terra em Jericó, ela está amaldiçoada, mas graças a Deus que chegou um profeta ali. Ir direto na fonte vai fazer com que alguns pecados morram, porque quando Jesus chega, algumas coisas precisam morrer. E muita gente não está disposta a negociar com Jesus. Muitas vezes as pessoas querem ter Jesus, mas não querem deixar aquilo que lhes traz prazer. Veja Tiago, capítulo 1, verso 13 e 15. E olha só que interessante. Porque para alguém pecar, o que Tiago vai nos mostrar é que você não escorrega na casca de banana e cai no pecado do nada, da noite para o dia. Veja que se você pecou, alguma coisa aconteceu e você nem percebeu. Antes da fonte secar, antes das águas serem imundas, houveram sinais que talvez você fingiu que não prestou atenção. Tiago 1:13 até o 15 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. As águas não secam da noite para o dia, porque na verdade o problema está nos maus desejos, está lá no coração, está direto na fonte. Sabe, uma pessoa talvez que entre em adultério, ela não cai em pecado com alguém no trabalho da noite para o dia. Não é você escorregou no trabalho e caiu na cama da amante. Provavelmente houve uma troca de olhares, provavelmente houve troca de mensagens, provavelmente houve algo do qual você poderia parar. Mas a gente não quer negociar isso com Deus. A gente quer continuar nesse rumo. Ninguém vai preso por corrupção, por exemplo, porque da noite para o dia roubou R$1 milhão. Ninguém entra em negociatas do nada. Provavelmente em algum momento da sua vida profissional você negociou um orçamento, uma nota fiscal. Você fez ali uma nota fria. Em algum momento da vida, algo te levou a vender o seu próprio caráter, os seus próprios princípios. E você que talvez antes abominava algumas coisas, agora não consegue mais viver sem negociatas, porque isso vai custar muito caro. Voltar direto na fonte talvez custe a vida que você tem de conforto, custe a vida que você construiu. Sabe, ninguém quer voltar direto na fonte, porque ser curado lá atrás, naquilo que te trouxe o mal, vai fazer com que algumas coisas sejam transformadas na sua vida.
E as pessoas, elas começam com pequenas mentiras, e quando você percebe 10 anos, 12, 15, 20 anos, aquela mentira virou uma bola de neve e você não consegue mais encontrar a verdade. Porque se você expor essa mentira, algumas coisas e algumas feridas vão machucar. Então, por isso a gente acaba vivendo uma vida superficial, a gente trata tudo na margem, né? A gente não quer levar o profeta na fonte, na nascente. A gente quer viver na margem, porque na margem tá bom demais. E aí a gente vai vestindo máscaras. A gente vai para a igreja e vai fingindo que é um crente. E lendo esse texto, Deus ministrando isso, eu me lembrei de uma história, a história do palhaço Pagliatti. Não sei se você já ouviu. Diz que um homem uma vez chegou numa cidade, foi ao médico, e o homem diz: eu estou atormentado nesse mundo cruel, parece que ninguém me ama, eu estou entrando em estado de depressão, eu não encontro mais nada para a minha vida. E aí o médico pede alguns exames, analisa esse homem e fala assim: olha, o senhor não tem nenhum problema de ordem médica, né? Pelo menos não visivelmente, os seus exames não apontam nada. Mas talvez o senhor precise de um pouco de ânimo na sua vida, o senhor precisa de um pouco de alegria. Veja, nós temos aqui na cidade o palhaço Pagliatti. Ele está aqui e todo mundo que vai, sai do show morrendo da risada. É muito bom, você precisa se animar um pouco. Vai no show. Esse homem curva a cabeça, começa a chorar. E levantando, ele olha para o médico e diz: doutor, eu sou o palhaço Pagliatti. Veja, quantos de nós não estamos nessa situação? A gente até consegue sorrir com a boca, mas já faz tempo que no coração não existe um sorriso. Às vezes a gente até consegue abraçar alguém, mas existe um sentimento lá dentro que ainda não foi tratado. E aí a gente vai tentando mudar a curva do rio. Jeremias 2:3 também nos traz uma reflexão a respeito disso. 2:13, desculpa, Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Amém? Olha o caminho que você trilha sem Deus. Olha o caminho que você trilha quando você não está disposto a levar o profeta direto na fonte. Você constrói, você vem para a igreja, você faz tratamento, faz terapia, mas sempre falta algo. Nunca é suficiente, você nunca vai chegar onde você quer. Porque na verdade o que precisa ser tratado está na nascente, da onde jorram as águas. E se tem um lugar que é nascente em nossa vida, é o coração. E a Bíblia também nos diz bem a respeito disso. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque delas procedem as fontes da vida. E aí depois Jesus, o próprio Cristo, em Mateus 15:19 diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Assim a palavra de Deus, ela nos mostra que existe algo em nós, existe uma fonte que precisa ser curada. É a alma, é o coração. Porque é nele, é nela, na alma, onde você se perde ou você se salva. Enfim, eu já quero partir para a conclusão aqui. E a verdade é que nessa noite eu não tenho aqui para você, literalmente, um prato com sal. Nós não temos um prato com sal aqui. Mas nós temos, graças a Deus, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Porque se teve alguém que veio para esse mundo e colocou sal nesse mundo, o nome dele foi Jesus Cristo. E a ADR, cada um de vocês, são o sal que Deus deixou nesse mundo. Veja, nós não temos hoje literalmente um prato com sal, mas nós temos uma igreja repleta de pessoas que, se forem transformadas, vão mudar fontes de muita gente que está aí fora. Nós temos aqui pessoas que precisam ser transformadas na fonte, porque quando nós transformamos na fonte, todos os nossos afluentes do rio vai desaguando em algo que é um mar inimaginável, se chama eternidade com o Salvador. E você está aqui hoje para ser transformado, para poder transformar. Os nossos núcleos evangelísticos são uma fonte de sal para que você possa trazer alguém para ser transformado. Você que não conhece ainda os nossos grupos
nossos pequenos grupos, nossos núcleos evangelísticos, nós não nos reunimos toda semana, porque nós temos a consciência de que ninguém consegue sozinho. É preciso que você pegue na mão de alguém e discipule, evangelize. Então, em nome de Jesus, se você ainda não tem um núcleo na sua casa, leve essa bênção para a sua casa, abra a sua casa, para que você possa fazer com que a sua casa seja uma manancial de águas correntes, direto do trono de Deus. A ADR, ela é esse prato de sal, porque em nós Deus colocou uma marca para que façamos a diferença no mundo. Mas Jesus também disse: o que adianta o sal se ele ficar amontoado no canto? O que adianta a ADR se nós ficarmos aqui reunidos, confortável, com nossas cadeiras, nossas famílias, enquanto tem muita gente secando lá fora? O que adianta um culto de domingo se na segunda-feira você continua no mesmo pecado, no mesmo vício? O que adianta o culto de domingo se na segunda-feira as pessoas no seu trabalho não percebem nada na sua vida? Talvez você não esteja sendo transformado, porque ainda não houve transformação na fonte. Mas Jesus também nos mostra uma história, talvez uma das histórias mais lindas do Evangelho de João. Veja, Jesus, o próprio Cristo, ele se encontrou com uma pessoa que era terra seca. A Bíblia nos diz que, chegando em Samaria, Jesus encontra uma mulher que foi pegar água no poço. Essa mulher é completamente discriminada pela sociedade. Uma mulher machucada pelos traumas da vida, pelas decisões que tomou na sua vida. Uma mulher com que ninguém mais queria ter relacionamento. Uma mulher que está talvez machucada e trazendo traumas na vida. E essa mulher está vivendo por aí como Jericó, como uma fonte seca. Já não produz mais nada há muito tempo, como muitos de nós. Mas o Messias marcou um encontro com essa mulher. Ele encontra com essa mulher no poço. E essa mulher então machucada, traumatizada pela vida, assim como muitos de nós, conversando com ele sem saber quem era esse homem, ouve então da boca do próprio Jesus as palavras em João 4, 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus, glorifica a Deus, porque se tem uma fonte de água eterna, está aqui nessa noite. Essa mulher, ela sai gritando nas ruas, e a palavra diz que ela sai gritando e falando: esse homem falou sobre tudo que eu vivo, ele deve ser o Messias. E o que essa mulher vira então é um manancial de água, porque ela começa a espalhar. E aí o texto diz que as pessoas começam a acreditar, e as pessoas olham para Jesus e falam: ele é o Messias, ele é o Cristo prometido. Porque ele se encontrou com essa mulher e houve transformação direto na fonte. Existem milagres que Deus só vai operar quando você deixar que o profeta haja direto na fonte. Todo trauma, toda dor, todo medo vai sumir, porque quando nós temos um prato de sal e a palavra de Deus impetradas direto no coração humano, a fórmula é infalível. É a presença de Deus manifestada através do Espírito Santo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu casamento. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Pastor Sérgio. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e que o Senhor possa transformar a sua fonte essa noite.